Galera, e aí, como é que vocês estão? Então, esse foi um vídeo muito pedido lá no meu Instagram para eu ajudar como é que eu posso interpretar questões exatas. E aí, cara, que não tem nenhuma fórmula mágica. Se você veio pra cá esperando que eu te diga um passo a passo, isso não vai acontecer. Eu vou te passar um pouquinho das experiências que eu tive durante esse trajeto aí da minha vida. Foi pequeno, mas já passei por bastante coisa tentando aprender matemática. E primeiro eu quero te contar o porquê que eu acho que isso acontece com as pessoas. Elas não conseguem interpretar a questão. Por mais que tenham assistido a videoaula, elas tenham entendido a videoaula, mas quando chega no exercício, ela não consegue passar aquilo que ela aprendeu pro papel. E aí eu tô com o meu roteirinho aqui pra não esquecer nada quando for passar pra vocês. Inclusive esse roteiro eu vou botar aqui na descrição. Eu vou deixar aí esse vídeo no Instagram. Me chama no direct se você quiser o PDF. É basicamente tudo que eu falar aqui vai ter nesse PDF, beleza? Pra você não esquecer. E vamos lá, vamos começar. Por que eu acho que isso acontece? A gente geralmente aprende matérias isoladas de matemática. Por exemplo, a gente aprende MMC, depois a gente aprende fração, depois a gente aprende equação de segundo grau, depois a gente aprende área, volume. Só que normalmente nas questões a gente vê tudo isso muito misturado. Então, por exemplo, a gente tem questão de função afim que cai num sistema. A gente tem questão de equação de segundo grau que a gente precisa usar a área. E essas coisas vão se embolando entre si. Então pensa que é como se a gente tivesse várias bolinhas de conhecimento. Cada bolinha é uma matéria. A gente não consegue fazer essas conexões porque a gente vê isso muito separado, muito fragmentado. É então como se a gente estivesse construindo um prédio que a gente soubesse cada andar, mas a gente não consegue conectar esses andares. Essa é a minha opinião, posso estar certo ou posso estar errado, mas isso dificulta muito quando a gente está lendo uma questão e a gente não sabe nem por onde começa a fazer. E aí eu trouxe algumas dicas do que a gente pode fazer para dar uma destravada nessa interpretação, beleza? Bora lá! A primeira coisa que eu vou falar para vocês. Na primeira leitura, galera, é importante, cada dica vai se aplicar a uma questão. Você não vai pegar uma questão, vai aplicar todas as dicas. Eu quero que você leia, entenda o que eu tô falando pra você e chegue numa questão e fale, cara, que dica que pode me ajudar aqui, beleza? Por exemplo, na primeira leitura, dica 1, esqueça os números completamente. Então, quando você estiver lendo a primeira questão, não se atente ao número que ele te deu. Eu vou te dar um exemplo. Uma piscina tem altura 10, comprimento 5 e largura não sei o que. Qual é o volume? Cara, não se atenta ao número. Pensa no que está acontecendo. Imagina uma piscina, imagina as dimensões dela e eu quero o volume. Cara, que conta que eu preciso fazer? Não se atenta ao raciocínio. O que a questão está te passando? O que ela está te dando? E aí depois você pensa, beleza. Depois já entendi como é que é a questão, agora eu vou tentar o que eu preciso fazer. Porque os números, gente, nada mais é do que uma forma de você pegar o que está no concreto, o que está no abstrato e botar no concreto. O número é para facilitar a sua vida. Na verdade, eu até acho que dificulta porque você pode errar conta. Eu prefiro quando não tem nem número. Mas numa primeira leitura, esquece os números. Tenta entender o que está acontecendo. Beleza? Por exemplo, vou te dar um exemplo bem bobo. Aquelas questões assim, x mais 3x igual a 16. Você já parou para pensar qual o sentido de português nessa questão? X mais 3x igual a 16. Para pensar nisso. Isso nada mais é do que um número mais o triplo dele dando 16. Porque às vezes a gente nem precisa fazer conta. Por exemplo, nessa questão, que número mais o triplo do número dá 16. Um aluno do sexto ano que não consegue fazer, não tem noção de x, não tem noção de álgebra nenhuma, ele consegue colocar quadradinho ali e fazer essa questão. Às vezes a gente está tão acostumado em ficar focado nesse negócio do número que a gente esquece que tem outras formas de fazer as questões. Essa é a primeira dica que eu vou dar, beleza? Então entenda o porquê você está fazendo a conta e não sai fazendo. A segunda, não decore, entenda. E eu vou dar um exemplo claro para você disso. Análise combinatória. A gente tem fórmula para permutação circular, fórmula para permutação simples, fórmula para permutação com repetição, fórmula para anagrama, a gente tem fórmula para combinação, a gente tem fórmula para... Enfim, se você não entender o porquê você está aplicando cada fórmula,
Não adianta. Eu tô falando que não precisa de fórmula, não. Inclusive, eu sou defensora das fórmulas nesse tipo de questão. Porque normalmente nas questões de vestibulares e militares, às vezes vem alternativa com a fórmula, tipo C82. Se você não sabe a fórmula, você não sabe o que significa aquilo. Você só sabe achar o resultado. Então é importante você saber a fórmula. Mas se você não entendeu o que você está fazendo, não adianta, beleza? Próxima dica. Isso aqui é muito importante. Preste atenção e procure estudar verbos e preposições que podem te ajudar. Não entendi o que você falou. Por exemplo, o verbo de. 1/5 de alguma coisa. Sempre quando aparece de, eu já sei que aquilo ali é uma multiplicação. Uma coisa e outra. O e, eu já sei que é uma multiplicação. Agora, uma coisa ou outra, eu já sei que ali é uma soma. Isso normalmente, né? Tô falando 99% dos casos. Então, procure verbos que vão te auxiliar e você precisa saber esses verbos que vão te ajudar. Aí eu botei alguns aqui no nosso PDF. 1/5, uma coisa ou outra. Botei, por exemplo, o dobro de um número. Eu já sei que eu vou ter que colocar 2 vezes x. O triplo, 3 vezes x. Até essa parte, x sobre 3. Esse tipo de coisa, de passar para o português para uma forma mais, uma linguagem matemática, você precisa saber na hora que você está fazendo as questões. Esse tipo de coisa vai te ajudar fazendo o exercício. Bora para a próxima dica. Muito importante. Isso não é de ordem de prioridade, tá, gente? Tô botando aqui de forma aleatória. Reveja seus erros e entenda as suas dúvidas. Eu sei que quando você erra uma questão, dá vontade de largar e falar assim. Mas não é assim que funciona. Toda vez que você não conseguiu fazer a questão, travou mesmo, pega a resolução e olha. Mas depois disso, para e tenta entender qual foi o raciocínio que você não chegou, que você não teve. Não simplesmente ignora a questão. Tenta refazer a questão, porque às vezes você vai perceber que mesmo você assistindo, entendendo o que o cara falou, você não conseguiu refazer. Você precisa entender, o cara fez isso para achar isso e depois ele colocou aqui para achar aquilo lá. Você precisa entender o raciocínio que o cara teve, beleza? Porque depois você vai ter que ter esse raciocínio sozinho. Se você não sabe como é que ele chegou lá, então reveja os seus erros sempre. Sempre tenta refazer tudo que você errou. Isso na vida, não só em matemática. Bora para a próxima. Cara, isso aqui é muito importante. Ensina para outras pessoas. Cara, essa semana mesmo, eu tive um caso lá no meu Instagram, que um menino perguntou assim, Carol, como é que você achou o número de divisores? Tem uma fórmula, né? Aí eu mostrei para ele, a fórmula é fatora e vai somando um nos expoentes. Aí ele falou assim, mas por que a gente usa essa fórmula? Eu não sabia. Falei, cara, por que a gente usa essa fórmula? Eu só faço isso, eu só reproduzo isso. E aí, toda vez que eu tô ensinando alguma coisa, alguém vai te fazer uma pergunta que vai te quebrar, para não falar outra palavra. E aí você vai começar a se perguntar, cara, por que é assim? E aí você aprende muito mais, acredite. Eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui e editar esse vídeo, mas na pirâmide de Glasser, que é um psicólogo que estudou, o quanto que a gente aprende? Lendo, a gente aprende tanto. Escrevendo, a gente aprende tanto. Assistindo, ouvindo, a gente aprende tanto. O último degrau, que é onde a gente mais aprende, é quando a gente está explicando para alguém. Por isso que eu sou super defensora das, reuniões em grupo para estudar. Tô falando que você tem que reunir 10 pessoas, eu acho que 3 no máximo. Então reúna uma galera, fez uma questão, ensina para todo mundo. Porque às vezes quando você está ensinando, você fala, mas não é assim, não sei. Alguém te ajuda. Então ensinar é uma das melhores formas de você saber se realmente você aprendeu aquilo. E outra coisa, não sei quem disse, mas eu sei que eu já escutei isso, que quando você ensina, quando você aprende uma coisa, você consegue ensinar como se você estivesse ensinando para uma criança de 5 anos aquilo. Então tá aí uma baita oportunidade para tu ajudar teus amigos e aprender muito mais. Então vamos para a próxima. Desenho, cara, fundamental. Gente, por exemplo, eu tinha muita dificuldade em física. Então, às vezes, a questão de física não tinha desenho, mas eu desenhava. Um carro tá saindo daqui, indo pra cá, com velocidade. Cara, eu desenhava o carro na chegada, botava velocidade. Desenha, cara. A questão tava falando sobre uma piscina de tal, não sei o que. Desenha a piscina. Coloca as dimensões. Desenha. Sabe aquela frase? Quer que eu desenhe? É isso, gente. Quando você desenha, você ajuda você colocar aquilo que tá no abstrato no concreto. É claro que nem todas as questões você consegue desenhar, gente.
Você não consegue desenhar uma questão de função que pede função inversa. Não tem sentido, mas foi o que eu te falei no início do vídeo. Nem tudo você consegue aplicar em todas as questões, mas acredita em mim, alguma coisa você vai te ajudar em qualquer uma das questões, qualquer uma das dicas, no caso. Beleza. 7. Faça questões do mesmo formato. Isso é muito importante. Não é porque você fez uma questão de equação do segundo grau que você vai para o próximo tema. Faça 5 questões iguais. No caso, iguais não, né? Do mesmo formato. Por quê? Porque quando você fizer uma vez, que tiver uma questão que tem uma sacadinha, provavelmente você vai esquecer essa sacada. Gente, a gente esquece as coisas. Imagina, se nossa cabeça conseguisse armazenar tudo que a gente vê o dia inteiro. É impossível, é impossível. Então, normalmente o que acontece? Nossa cabeça faz o seguinte, cara, essa informação aqui, ela só viu uma vez, não deve ser importante, eu vou esquecer ela. Então, pra gente dizer pra nossa cabeça que aquela informação é importante, a gente precisa ver ela constantemente. E aí vai dizer pra nossa cabeça, pô, isso é importante, preciso guardar. Agora, se a gente não mostra pra nossa cabeça que isso é importante, ela vai esquecer. Então, gente, não adianta. Aí todo mundo fala, é legal fazer resumo? É legal fazer resumo. Se você aprende dessa forma, tudo bem. Agora, como é que eu aprendi a fórmula de Bhaskara? Porque eu fiz 20 exercícios diferentes de Bhaskara. Até que uma hora já saiu que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Não adianta, isso não sai de mim mais, já está gravado. Então, faça mais de uma questão, principalmente nas questões que você precisa usar fórmula. Porque não vai ser vendo o que o professor está falando que você vai conseguir gravar. Você precisa estar ativo no que você faz para conseguir aprender de fato. Você não vai aprender de forma passiva, só escutando o que o professor está falando. Bora para a próxima. E essa dica aqui é fundamental. Ela me ajudou muito em questões de análise combinatória. Não sei se você sabe, mas eu tinha uma dificuldade muito grande de análise combinatória. Até hoje, quando alguém manda análise combinatória, eu já falo assim, opa, peraí, já coloquei minha sandália da humildade imensa, porque eu tenho medo. Então, se coloque em primeira pessoa. Se coloque na situação. Por exemplo, você tem que escolher 6 pessoas, tem que escolher uma dupla entre 6 pessoas. Se imagina com 6 pessoas na tua frente, 6 amigos. Se imagina. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher, para a primeira pessoa, eu tenho que escolher quem? Eu posso escolher Maria, Juliana, não sei. Se coloque na situação, se coloque fazendo as perguntas. Porque quando você se coloca na situação, fica muito mais fácil. Acredita em mim, eu vou dar um exemplo prático sobre isso. Mas, vamos lá. Dica extra. Existem matérias que existem perguntas que irão te ajudar para fazer a questão. Aprenda todas. E aí, o que eu estou querendo dizer? Continuo no assunto análise combinatória. Por exemplo, muita gente fala, a gente tem que colocar os tracinhos. Isso era uma dificuldade muito grande minha. Quantos tracinhos eu tenho que colocar? Qual o número que eu tenho que colocar em cima do tracinho? Eu aprendi uma técnica, que é a quantidade de tracinhos são a quantidade de escolhas que eu colocando em primeira pessoa, eu colocando na ação, que eu tenho que escolher. Então, por exemplo, se eu tenho 6 pessoas, eu tenho que escolher uma dupla, eu tenho que escolher 2 amigos meus. Então, eu tenho que colocar 2 tracinhos. Então, olha a primeira pergunta. Quantas opções, quantas coisas eu tenho para escolher? Eu tenho que escolher uma dupla, então eu coloco 2 tracinhos. Agora, a segunda pergunta, por exemplo. Agora, para essa escolha, para essa primeira escolha, quantas possibilidades eu tenho? Isso é uma pergunta. 2 perguntas que são chaves em qualquer questão de análise combinatória. Quantas coisas eu tenho para escolher? E depois para colocar os números em cima. Nessa escolha, quantas opções eu tenho para fazer ela? E aí sempre eu me colocando na situação, eu tentando escolher aquilo. Carol, beleza? Então, tente entender quais perguntas nas questões são fundamentais para você poder resolver e facilitar a sua vida, beleza? Outra coisa, nunca deixe um significado, se passar, um significado, se você não entende para fazer aqui, deixa eu voltar. Nunca deixe passar umas palavras se você não entende o significado, por mais que consiga fazer a questão. Vou te dar um exemplo clássico, questões de função. Começa assim, se o f de x vai dos reais até os reais, tal que f de x é igual a 2x mais 1, calcule f de 2. Você não precisa saber o que significa f indo dos reais até os reais. Não precisa, porque você vai tacar o 2 ali no x e vai descobrir o f de 2.
Mas, com certeza, vai ter uma questão que pode te ajudar isso. E se você completamente ignorar o que falou, você vai fazer a questão, mas provavelmente isso vai dificultar você no futuro. Então, gente, é igual português. Sabe texto de português que a tia falava assim, você tá entendendo cada palavra que significa aqui? É isso, galera. Você precisa entender tanto no português quanto na matemática. Matemática não deixa de ser uma linguagem, beleza? Ela é uma linguagem matemática. Tudo, toda frase, eu não entendi o que significa isso, eu não sei que símbolo é esse. Talvez não vai influenciar naquela questão, mas entenda, não deixa passar, porque vai faltar esse conhecimento em algum momento. Deixa eu ver aqui. Muito, muito, muito importante. Última dica, domine o básico, razão, proporção, porcentagem e fração. Você não pode ir para nenhuma prova de nenhum concurso, e eu digo Enem, eu digo ESA, eu digo Colégio Naval, eu digo EPICAR, eu digo IME, qualquer coisa, sem dominar o básico. Razão, proporção, porcentagem e fração. O mínimo que eu espero é que você saiba todo o básico. Não tô falando que você tem que saber, eu tô falando que não tô falando que você tem que saber agora, mas você tem que começar a estudar o básico. Por quê? Porque, cara, se você não souber o básico, vai ter uma hora que uma questão vai precisar desse básico. E aí, se você não tem isso aqui, você vai ficar com um buraquinho nesse conhecimento. E por último, eu queria falar sobre algumas perguntas que me fazem muito lá no Instagram. Do tipo, Carol, já vou para as mais difíceis, para as questões mais difíceis? Gente, quando a gente está aprendendo uma coisa, a primeira coisa que acontece é a gente sentir um puta desconforto. Sentir uma coisa bem ruim, tipo, ai meu Deus, que saco, não sei o que, isso é muito difícil. Isso é normal, eu já passei por isso, eu odiava matemática, eu não sabia nada de matemática. O primeiro passo para você entender qualquer coisa, isso academia, isso vida, estudo, se alimentar melhor, é o desconforto. Você não está acostumado com aquilo, vai te gerar um desconforto. Mas tu tem que pensar que esse é o primeiro passo para você começar a compreender sobre isso, cara. Se você não passar pelo desconforto, você vai desistir. E aí, vamos lá, vamos voltar à pergunta. Faço questões difíceis? Na minha opinião, se você não está sabendo o básico da matéria, se está te faltando alguma coisa, começa pelas fáceis, para você ir ganhando confiança. Porque se eu chegar e bater com a cara no vidro, eu vou desistir. Eu vou largar isso de mão, vou achar que não é para mim. Mas se eu começar do básico e ir ganhando confiança, aí sim, sabe quando tu faz uma questão de matemática e tu fica, porra, consegui? É isso, galera, é essa confiança que eu quero que vocês acumulem durante o processo para chegar numa questão difícil e você, às vezes, você não consegue fazer, mas você pelo menos consegue entender o que o cara fez. Aí tu fala, pô, é verdade, não tive esse raciocínio, mas eu entendi o que tu fez. Porque às vezes nem você consegue compreender, porque tá faltando o básico. Então, gente, não negligencie o básico, sejam humildes. Eu até hoje, quando vou fazer uma questão de equação de segundo grau, por exemplo, tá aqui, não me deixa mentir. Eu coloco quem é o A, quem é o B, quem é o C. Por quê? Porque eu não posso errar, porque eu já fiz 500 vezes uma questão de equação de segundo grau? Não, eu posso errar. Eu erro, inclusive, várias vezes. Mas a questão é, não negligencie o básico. Se eu tô te falando que é importante colocar o A, B e C, principalmente no início, é porque é importante, cara, é pra você não errar. Não negligencie o que o seu professor tá falando. Ele tem experiência, cara. Ele já sabe o que ele tá falando. E é isso. Eu vou colocar um PDF sobre todas essas dicas que eu coloquei aqui em algum lugar desse vídeo. E se você está assistindo pelo Instagram, saiba que você vai ter que me chamar no privado. Ou então eu vou tentar colocar um link na bio, se muita gente me pedir. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu vou tentar fazer o seguinte, como eu falei pra vocês, eu fiz uma lista da ESA com as últimas questões de função que caíram nos últimos 6 anos, beleza? E nessa lista, além de resolver ela por vídeo, eu vou estar explicando o meu raciocínio antes. Então eu vou pegar uma questão, eu vou ler a questão com vocês. E eu vou tentar, isso é uma dica muito boa, inclusive, esqueci de falar. Eu vou tentar fazer um raciocínio do início até o final antes de resolver. Então, por exemplo, peguei uma questão. Então eu vou pegar isso, vou jogar aqui, depois eu vou igualar isso aqui, vou fazer não sei o que, aí eu encontro o resultado. Eu quero que vocês, antes de resolver qualquer questão, antes de pegar na caneta, eu quero que vocês saibam exatamente o que vocês vão fazer. Não saiam desesperadamente saindo e resolvendo. Gente, muito importante, tenham o seu raciocínio completo antes, que você erre e conta, não tem problema. Mas o seu raciocínio, a sua interpretação tem que estar fluindo antes de fazer. Então não adianta nada. É isso, galera. Espero que tenha ajudado vocês. Um beijo.
Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreve aqui no canal, isso é muito, muito, muito importante pra mim. E se você quiser alguma ideia de próximo vídeo, comenta aqui embaixo. Um beijo, até o próximo!